Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar aqui novamente. Olá, pastor. Olá a todos. Pastor, qual texto nós vamos ler hoje? Hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Het responderam a Abraão dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het. Ele lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Soar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Het. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Het, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Het, a saber, 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Het, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Olha que bênção, pastor. Sara viveu 127 anos. E então, quer dizer, ela tinha 90 anos quando ela engravidou, que o anjo falou, né? O Senhor falou que ela ia ter um filho. Com 90 anos ela engravidou, 91 anos Isaac nasceu. E agora ela está com 127 ao morrer. Então ela viveu 36 anos com o filho. E ela passou durante todo esse tempo ao lado do seu filho, educando para que ele pudesse seguir a sua jornada. Então, Deus não só fez o milagre de dar um filho a ela, mas conceder ainda 36 anos de vida a mais para ela poder usufruir desses momentos tão maravilhosos da criação do seu filho até a fase adulta. Ela só não ouviu casar, mas ela já estava muito satisfeita. Você não acha, pastor? Para quem não tinha nenhuma perspectiva até Deus falar da sua promessa, ela viveu 36 anos com seu filho, foi uma bênção. Um milagre maravilhoso, não é, que Deus concedeu esse presente a ela. A Sara
a princesa de Abraão, e agora ela faleceu, e ele tem um outro problema muito grande, né? Porque ele é um estrangeiro nessa terra, e apesar de ter riquezas, posse, ele não tem um pedacinho de chão para enterrar a sua esposa. No verso 2 diz que ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Nós temos uma referência em Gênesis 35, 27. Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Então aqui nós estamos mostrando essa região em que Jacó está peregrinando, também era a mesma região que o seu avô e seu pai haviam peregrinado. Essa cidade, que é a cidade chamada Hebron, que é uma cidade que fica ao sul de Jerusalém, uns 30 quilômetros mais ou menos. E no verso ainda, fala aqui, né? No verso 2, Abrão veio lamentar Sara e chorar por ela. Então ele vem à porta da cidade e ali ele vai lamentar e chorar. A porta da cidade onde eles costumavam fazer os negócios. Então ele vai ali exatamente porque ele precisa comprar agora um lugar para poder enterrar o corpo. Ele não pode ficar com o corpo ali, ele precisa de um lugar. Ele já chorou, estava ali se lamentando e agora é necessário tomar uma atitude. E nós temos uma referência aqui em Gênesis 13, 18, que diz: E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. E ainda nós temos outra referência em Gênesis 15, 13, que diz: Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então aí nesse texto o Senhor está falando que ainda não era o momento dele possuir a terra, que todos os descendentes deles tinham uma promessa, mas eles ainda iam ficar escravos, ser escravizados. Nós sabemos que depois isso aconteceu quando eles foram para o Egito, porque José vai para lá, e então eles depois voltariam. Isso vai acontecer e nós podemos ver isso, vocês podem estudar depois, está em Êxodo 12, 40. E aqui está mostrando, nesses textos que nós usamos como referência, que o lugar que ele escolheu para morar enquanto ele estava como peregrino, como estrangeiro, foi esse lugar aí, Hebron. Ele gostou desse lugar. E agora então, o lugarzinho que ele quer para enterrar Sara fica num terreno de um desses moradores aí. E ele então vai negociar com esse morador. E no verso 3 diz: Depois Abrão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. E aqui nós temos uma referência, 1 Crônicas 29:15. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Apesar da promessa, eles ainda não haviam tomado essa terra para si. Eles estão indo de um lado para outro, levando seus rebanhos, levando suas tendas. E em Gênesis 23, no verso 4 ainda, nós temos: Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. No verso 5, os filhos de Et responderam a Abrão dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Como Abraão era um homem honrado, no meio deles tinha muitas posses, muitas riquezas, então eles o veem como um homem abençoado. Então eles o tratam assim nesse versículo, como uma pessoa eminente, poderosa, que tem as bênçãos do alto, mesmo eles não crendo no mesmo Deus que Abraão cria. E aí no verso 7, então Abrão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Ele tem uma atitude respeitosa ao se inclinar diante daquele povo. No verso 8 ele diz: Ele lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar,
para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Eles, quando ouvem Abraão falar dessa forma, eles todos falam: olha, escolhe aqui onde você quiser uma sepultura e nós daremos para você. Todos eles queriam oferecer as suas sepulturas para Abraão enterrar Sara. Ele já tinha visto ali um pedacinho de terra num lugar extremo, estava mais afastado, onde ninguém ia passar por ali, era final, né, de alguma coisa. Ele já tinha sondado a terra e tinha escolhido um lugar, aquele lugar que ele achou mais adequado para fazer ali a sepultura. E ele escolheu esse campo, o campo onde ficava a caverna de Macpela. Ficava num lugar assim bem no extremo. É lógico que ele não poderia escolher um lugar ficar centralizado na terra daquela pessoa. Ele escolheu um lugar que ficasse já, que ele pudesse desanexar daquele campo. Ele pede para que alguém fale para Efron sobre esse desejo dele. Mas como Efron está ali, ele então respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. Então, como esse portão era o lugar de negociação daquele pessoal, eles faziam transações ali, vendiam, compravam, não é? Então, era um lugar movimentado. Então, ele fala: de modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então, ele estava fazendo assim, estava avisando que na frente de todas aquelas testemunhas, ele estava oferecendo esse campo, já que Abraão gostou dele, para Abraão enterrar Sara. E ele estava oferecendo aquilo na presença de todos. Isso não ia ser uma coisa gratuita, assim. Alguma coisa ele queria ganhar em troca. Era o testemunho verbal, né? Ali ele fazia o pedido diante de todo mundo ali, e aquilo era como se fosse um contrato verbal. Ele fez o pedido e estavam entrando em acordo. Nós vimos a mansidão de Abraão pela forma como ele trata as pessoas, mesmo ele estando fragilizado com a sua mulher morta, ele se curva, se inclina, né, diante do povo da terra, como quem está dizendo: eu estou atento ao que vocês resolverem. E aí então, no versículo 13, e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Então, começou a negociação. Ele não queria o campo de graça, sabia que não era de graça, tinha um preço. Então, Efron responde, versículo 15: meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você, sepulte ali a sua falecida. Então, o preço foi lançado. No verso 16, que é 4,5 kg de prata. Então, aí... era bastante dinheiro. Era muito dinheiro pelo terreno. Ele se aproveitou da fragilidade do momento que Abraão estava, e então ele deu essa valorizada no seu terreno, não é? Mas Abraão pesou 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Então ali foi feita a negociação e o terreno passou a ser dele. Nós temos uma referência em Jeremias 32:9. Assim comprei de Hanamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Nós estamos vendo aqui o profeta Jeremias vai comprar um campo. E o preço aí é muito inferior, não é? Em relação ao que Abraão pagou pelo campo para Sara. O versículo 9 diz que é 200 gramas de prata somente. E aqui, em Gênesis 23, diz que é 4,5 kg. Então, a diferença é muito grande. É uma diferença muito grande. Então, provavelmente, ele tirou proveito da situação. Verso 17. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna
e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor. Verso 18. Passaram a ser propriedade de Abrão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Verso 19. Depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Verso 20. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abrão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. E o interessante é que aí, através da morte de Sara, ele adquire um pedaço da terra que vai ser dele. Ali ficou plantada a semente. Sara morreu e foi enterrada ali. A semente foi enterrada ali. Sara, o corpo de Sara, dizendo para todos: este lugar vai ser nosso. O Senhor vai nos dar esse lugar. Porque o corpo de Sara foi enterrado ali. E depois também vai ser enterrado o corpo ali dos outros que vão morrendo, de Abraão, de Isaque, de Jacó, só não é enterrado aí o corpo de Raquel. E a sepultura, ela existe até hoje ali em Hebrom, naquela região da Cisjordânia. E ali então é cravado o corpo dela como a semente que Deus vai mostrar que essa semente vai produzir frutos neste lugar e esse lugar vai ser deles. Olha que coisa interessante, não é? Como Deus está falando, mesmo teu povo não ficando aqui, vai levar 400 anos para o seu povo voltar para cá. Esta terra já é sua porque Sara está aqui. Sara já está aqui, o pedacinho de chão já está ali, então é deles. Ninguém pode tirar mais. Ele comprou. E Deus permitiu essa situação para que ficasse marcado que aquele lugar era o lugar que o Senhor falou com Abraão. Ali o Senhor falou da promessa de que enviaria Isaque. Mostrou que todas aquelas cidades, aqueles lugares que estavam ali em Canaã, tudo aquilo ali seria deles. Então o Senhor falou tantas coisas naquele lugar que não era possível que aquele lugar não fosse de Abraão. E Deus usa Sara, usa o corpo de Sara para falar, não, esse lugar é lugar aonde eu marco a minha presença aqui. Eu estive aqui falando com você, Abraão, vou falar com seu filho, vou falar com seu neto e com toda a sua geração deste lugar aonde a semente foi plantada. Sara, a princesa, glória a Deus, que coisa linda, que coisa gloriosa, uma coisa tão triste que é a morte. O Senhor aí mostra que ela tem as suas promessas. Ali eles voltariam para constituir uma nação. E agora então o Senhor está mostrando para nós que o nosso corpo vai ficar aqui. Nós vamos morrer, nosso corpo fica aqui. O corpo da Sara tem lá o seu túmulo, o corpo de Abraão tem o seu túmulo, mas nós temos que ir para um outro lugar. Nós temos uma referência em 1 Coríntios 6, 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Lá o Senhor usou o corpo de Sara como uma semente para formar uma nação. Aqui no Novo Testamento, Jesus é colocado como uma semente do Espírito Santo no corpo de Maria para formar a sua igreja, a igreja de Jesus, onde os membros estão ali glorificando o Pai eterno, esse mesmo que chamou Abraão para servi-lo, para adorá-lo. Então aí nessa referência, se Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. E aqueles que morreram na fé, como Abraão, também ressuscitarão com esse mesmo poder para glorificar o Deus vivo. Nós temos outra referência em 2ª Carta aos Coríntios 5, 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós temos outra referência em Apocalipse, capítulo 20, verso 13 a 15. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno
entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Se nós pudéssemos ter certeza que a cova seria o nosso ponto final, a gente morreria, curtiria a vida aqui, ótimo. Mas pelas palavras de Jesus, haverá um julgamento. Então, esta segunda morte que a gente se referiu há alguns episódios atrás é justamente essa. É a separação eterna de Deus. Elas tinham a escolha enquanto vivas. E o texto que nós vamos ler justamente fala sobre isso. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Então é o Filho quem dá vida, não é aí? Assim como o Pai, ele pode ressuscitar e dar vida a qualquer pessoa, o Filho também tem esse mesmo poder. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então você vai ter que passar pela presença de Jesus. Aquela frase, tribunal de Cristo, é justamente isso. Ele vai ser o juiz agora. Não vai ser mais aquele Salvador, não vai ser mais aquele que estava dando a sua vida por nós ali na cruz. Agora ele toma a posição do juiz. E no verso 24 também, de João 5, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então o texto é bem claro, que aquele que ouve, e o Senhor está falando duas vezes, em verdade lhes digo. Olha, são duas vezes. O Senhor está aí, já usando da autoridade dele aí, como juiz lá no futuro. Em verdade vos digo. É verdade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem enviou Jesus? O Pai. E quem ouve a palavra do Filho, ouve também o que o Pai fala. Então ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo. Você não vai passar diante de Jesus e vai parar ali. Você não vai. O Senhor não vai mostrar suas obras. O Senhor vai ver que você creu nele. Não entre em juízo, não tem como. Não vai passar ali. Mas passou da morte para a vida. Olha a diferença. O outro vai entrar em juízo e já vai para aquele lugar. Porque quem entrar em juízo na frente de Cristo é porque já vai para a condenação eterna. Porque quem não entrar em juízo já está ali, passando da morte para a vida, vai estar com o Senhor. Olha a importância desse momento. E esse período para passar da morte para a vida é enquanto estamos aqui. Tomamos a nossa decisão aqui, crendo em Jesus, como diz aí. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Então o Senhor está falando hoje para nós a mesma coisa. Olha, nós estamos aqui anunciando a palavra de Cristo para vocês. Se vocês estiverem mortos nos pecados e crerem que essa palavra é de Deus e é verdadeira, e crerem de todo o coração, vocês ouvirão e viverão. Dois tipos de pessoas. Aqueles que estão em Cristo estão vivos para Deus. E aqueles que não estão em Cristo estão mortos para Deus. E quando a pregação da palavra vai ao encontro das pessoas, e se elas ouvem, então o que acontece? Ela vai passar da morte para a vida. E ela não entrará em juízo. Não tem como ela entrar em juízo. Porque não existe nada ali que possa impedi-la de estar com o Senhor. E no verso 25 ainda diz que quando a voz do Senhor é proclamada, a palavra de Deus é proclamada, e aqueles que são mortos ouvirem, viverão. E os que a ouvirem, viverão. Jesus realmente é o único meio de nós chegarmos a Deus. E aqui nós vemos que, assim como Abraão teve que pagar um preço por aquele lugar para sepultar Sara, Deus também pagou um preço
para nos dar um lugar. Este lugar que está preparado para aqueles que creem em Jesus. E Ele quer que nós tomemos posse desse lugar, por meio da fé. Sara foi a semente deixada para o povo de Israel, para mostrar que Deus tinha prazer em colocar aquele povo ali. Então Deus deixou ela ali naquele pedacinho de terra para dar toda aquela nação a Israel. Só que Sara vai ressuscitar, assim como Abraão e todos os que morreram crendo em Deus e nas suas promessas, eles ressuscitarão, porque eles morreram crendo na promessa e confiando em Deus. E nós também. Jesus, ele veio para sarar a nossa terra, tirar a mancha do pecado que está na nossa terra e nos dar uma terra celestial. Aqui, eles têm uma terra agora, o povo deles, não é? Nós também temos uma terra aqui para viver, mas esse não é o nosso destino. Todos que creem em Cristo vão estar nessa Jerusalém celestial. Nesse lugar que o livro de Apocalipse diz que não haverá mais choro, nem pranto, nem morte. Tudo isso já é passado. E ali estaremos com Jesus e com Deus, com nosso Pai para sempre. Vamos encerrar, irmão? Vamos, pastor, você ora. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Amém, Senhor. Que, Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, porque o Senhor enviou teu Filho e foi preciso pagar um preço muito alto para que nós nos tornássemos cidadãos dos céus. Queremos te agradecer, também pedir que aqueles que estiverem ouvindo, Senhor, possam abrir seus corações para também, Senhor, crer em Jesus e também, Senhor, se apoderar deste lugar onde estaremos ali com o Pai e com o seu Filho Jesus para sempre. Amém. Te agradecemos por essas bênçãos com a ajuda do teu Santo Espírito. Amém. Amém. Já quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.